Desequilíbrios físico, mental, emocional, espiritual e os seus reflexos na vida adulta, influenciações espirituais, fragmentação da alma, vidas passadas e vidas futuras. Nesse vídeo, a gente vai trazer um detalhamento em que tipo de situações a hipnose introspectiva pode contribuir para uma autotransformação, trazendo assim então um pouquinho mais de reequilíbrio em nossas vidas. Tá com interesse? Então, vem com a gente. Então, muito legal ter vocês aí de novo com a gente. A gente hoje, como vocês viram, vai abordar novamente o tema da hipnose. Hoje, especificamente dentro da hipnose introspectiva, e falar um pouquinho para vocês dessa ferramenta que realmente trouxe para a gente muita curiosidade e depois fez com que a gente realmente buscasse uma formação nela pelo fato da gente perceber o quão quanto ela pode auxiliar a gente em diversas áreas da nossa vida, e é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer entrar nos específicos, como a Carol falou na introdução do vídeo. Mas antes da gente começar, vamos só recapitular, para quem ainda não assistiu lá o primeiro vídeo, pode parar, dar um pause nesse lá, não tem problema, a gente espera. Mas do contrário, ó, eu só queria ler para vocês, porque a hipnose introspectiva ela foi criada por um colombiano chamado Aurélio Mejía, e ele traz uma explicação do que ela efetivamente é e o que ela quer dizer. Então eu gostaria de ler para vocês, tá? Para a gente saber o norte que a gente vai tomar aqui hoje. A hipnose introspectiva Aurélio Mejía é um método que combina hipnose com dinâmicas de perdão e espiritualidade para alcançar mudanças de padrões de conduta e alívio ao paciente. É utilizada como ferramenta nos tratamentos de fobias, medos, tristezas, angústias, distúrbios, baixa autoestima, insegurança, complexos, enxaqueca, obesidade, alergias, vícios. O leque é enorme. O leque é enorme, isso está no site dele, e eu colocaria ainda no final, entre outros. Acho que vários outros. Acho que faltou lá, entre outros. Mas obviamente que assim, no caso do Aurélio e do Antônio Sandio, que a gente fala bastante, que foi a pessoa que a gente teve um curso recentemente, a gente já vai falar disso, ou da própria Alba Wyman, que é uma norte-americana que também aplica essa técnica, entre outras também, aliás, né? Para quem for ver os vídeos dela vai perceber que ela não aplica só as técnicas da hipnose introspectiva, mas por esse caminho ele faz com que a gente, quando a pessoa vai e começa a ver os vídeos, ela vai percebendo que vai muito realmente além daquilo só que está escrito no papel. Acho que se ele fosse colocar no papel tudo que ela pode fazer, ele precisaria de páginas e páginas, porque são inúmeras as possibilidades, e quando você está ali no meio do processo, você vai sendo guiado por essa egrégora da hipnose introspectiva, assim, nós como terapeutas e vocês como clientes, assistidos, ou a palavra que a gente vai usar muito é cliente, pelo fato de aqui na Alemanha a gente ser meio que forçado a usar essa palavra, então a gente fica com ela no nosso inconsciente, mas a gente entende também hoje, ainda mais profundamente, que o processo ele não é guiado por nós, facilitadores, terapeutas, nem exclusivamente por você, essa consciência acordada aqui conversando comigo em vigília. É guiado por uma oitava superior, por aquele seu eu que está no controle, pode chamar de espírito, pode chamar de eu superior, pode chamar com o amparo dos seus guias, né? A gente tem também, chame de anjo da guarda, chame de guias espirituais, chame de mentores, não importa o nome, mas assim, existe essa egrégora Carolina Cardoso, egrégora Carolina Volter, egrégora você, que está no comando também e ajuda você a se direcionar na vida, não tirando a sua parcela de responsabilidade, seu livre-arbítrio, né? Mas é isso. Fala um pouquinho do nosso curso, Carol. Não, o curso foi espetacular. A gente fez basicamente um mês. Quem de fato
foi o que ministrou o curso, foi o Antônio Sanjo, né? Que é também uma pessoa extraordinária. E para nós, acho que ficou muito claro, Carol, como você mencionou antes, a potência dessa ferramenta. E na própria descrição, quando a Carol leu a definição da hipnose introspectiva, todos os tipos de, eu vou usar a palavra desequilíbrios, né? Os desequilíbrios que é possível você trabalhar e atuar com a hipnose introspectiva, e como ela bem falou entre outros, entre vários outros, é muito possível você colocar uma categorização de basicamente 4 elementos, de tipos de desequilíbrios. Então, você tem desequilíbrio no corpo físico, desequilíbrio no corpo mental, emocional e até espiritual. E isso eu acho para nós hoje em dia, né, no século XXI, a gente que tem acesso à internet, a gente volta e meia ver em documentários ou em diferentes fontes, isso acaba refletindo a visão atual da medicina como um todo, de que distúrbios, especialmente do corpo físico, a origem desses distúrbios, dessas doenças, são sim psicossomáticas. A palavra psicossomático é algo que está sendo muito utilizado atualmente, e nada mais ela está refletindo aquilo que é mostrado por visões ou abordagens espiritualistas ou de outras origens, que mostra que nós, enquanto pessoas, seres, quando a gente tem alguma experiência, certo? Alguma experiência que foi complicada na nossa vida. Isso inicia-se desde o momento em que nós estamos na barriga da mãe, a gente vai entrar em detalhes depois, mas em toda a nossa história de vida, eu estou agora com 35 anos, certo? Então, nesses 35 anos de idade, já tiveram várias experiências maravilhosas, experiências ok, experiências nem tão maravilhosas, mas o fato é que muitos dos nossos padrões de comportamento são determinados muitas vezes por experiências não processadas, experiências que foram desagradáveis. E a nossa intenção hoje é justamente entrar com vocês no leque de situações que a hipnose introspectiva, como uma ferramenta, pode ajudar a gente a processar, a transcender, ou como a gente mencionou no início do vídeo, a se autotransformar, para que a gente possa ressignificar esses eventos na nossa vida. Então, isso que ficou muito claro no curso que a gente fez, as transformações que se deram nas pessoas lá no curso, porém, eu e a Carol temos interesse por esse tópico há um bom tempo, então a gente já vem fazendo os nossos estudos nessa área bastante, né, há um tempo razoável, né, Carol, em que a gente viu diversos casos de transformação, então é muito legal. A gente sabe que quando a gente trabalha com o subconsciente, a gente tem a possibilidade de pincelar certos eventos, e como a Carol falou, não é à toa que esses eventos aparecem numa sessão. É algo superior ali que está trazendo aquele evento. E a intenção é justamente você revisitar o evento, processar aquela dor não trabalhada, para que você possa compreender aquele evento, para que daí sim é possível ressignificar e daí, enfim, transcender. Mas como a Carol mencionou, a gente está falando de uma variedade enorme de situações. Podem ser situações dessa vida, situações de outras vidas, a gente pode trabalhar também de apegos espirituais, de outros irmãos em sofrimento que por algum motivo, num determinado momento da vida, quando a gente estava numa vibração um pouco mais baixa, se apegaram a gente, certo? Então, enfim, o leque é enorme e eu acho que a intenção de hoje é justamente a gente poder entrar e mergulhar um pouquinho mais nisso aí. O principal para a gente ter em mente aqui, a palavra de ordem é origem, né? A palavra de ordem da... quando uma pessoa busca por uma hipnose introspectiva, não superficialidade. A gente não quer tratar o efeito, a gente quer ir à causa. Aquilo que está reverberando, sabe-se Deus lá há quantos anos, há quantas vidas, há quantas encarnações na gente, né? Porque a gente vai ver uma situação que aconteceu dentro do útero da mãe, realmente pode estar ainda reverberando na nossa vida até hoje, e ser efetivamente a causa do que está sendo refletido hoje, das nossas dificuldades e dos nossos desequilíbrios. Não tenha nossos padrões de comportamento, né? Exato, não tenham dúvida disso. Porém, nem sempre é só isso.
Nem sempre é só essa questão, nem sempre a gente já deve, vocês todos já devem ter ouvido falar, né? Aquela frase que a gente usa bastante, que o santo não bate, né? Quando a gente conhece uma pessoa, o santo não bateu. A gente atualmente tem ferramentas que nos ajudam a compreender que existe uma possibilidade muito grande da gente já ter convivido com essa energia, vamos chamar outra pessoa de uma energia, de um espírito, do que você quiser, no passado, e por isso a energia não bate. Energeticamente, as nossas identidades, assinaturas são distintas e por isso não bate. E aí você vem como filho e mãe, ou filho e pai, e aí tem um conflito, tem uma dificuldade, e quando a gente vai, às vezes, dentro da hipnose introspectiva, você é levado para esses outros lugares, né? Essas outras situações que podem ser há muitas vidas atrás, e você toma conhecimento, e é tão interessante porque o fato de você jogar luz numa situação faz com que você tenha um entendimento completamente diferente e pode levar realmente a uma aceitação, uma autoaceitação, um perdão. Nesse aspecto é fantástico, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente pode aqui falar assim, especificamente de algumas situações, né? Eu acho que uma das coisas que foi para a gente muito interessante é a questão da volta ao útero da mãe, né? Que quando você vai passar por uma sessão de hipnose, é feita uma entrevista antes. E assim, a entrevista, gente, não é para que a gente obtenha o máximo de informações de vocês e saia usando essas informações para fingir nada. Não é isso, não é, a gente não quer fazer uso das informações que vocês vão nos dar para premeditadamente guiar a sessão. Ela vai ser útil para você mesmo, porque você entrando em contato com essas informações que você vai passar para a gente, faz com que você vá ligando dentro do seu subconsciente os botõezinhos que vão ser necessários na hora que você for acessar determinadas memórias. Então é importante para nós. E aí na hora da entrevista a gente já começa perguntando, né, a respeito de como foi a sua vida desde a infância, desde o útero, se você tiver alguma informação a respeito da gravidez da sua mãe. E dependendo de como for a entrevista, de situações que a gente perceba, ou você vai sozinho por si só, no início da sessão do transe mediúnico, você já vai direto para o útero da sua mãe, ou a gente pode até te encaminhar e ir até lá por uma determinada situação. Então, assim, essa parte é muito interessante, né, Carol? Com certeza. E o que é bacana, isso constantemente se percebe, e o próprio estudo da psicologia infantil hoje também já corrobora aquilo que a gente vai estar falando aqui, que a hipnose deixa muito claro, é que quando a gente é um feto no ventre da nossa mãe, conectado, né, pelo cordão umbilical ali com a provedora do nosso alimento, de tudo que a gente não existe uma diferenciação daquilo que a minha mãe sente, daquilo que a minha mãe experiencia e eu. Eu estou automaticamente experienciando ao vivo, né, imediatamente, todo tipo de sentimento, experiência que minha mãe está tendo. E as experiências podem ser boas e não muito boas. E é aí que as marcas ficam, certo? Então, é muito comum se perceber nos nossos padrões de comportamento conexões que não diretamente nós, vamos dizer assim, executamos ou que dependeu da gente, da nossa escolha, mas sentimentos que a nossa mãe teve durante a gravidez. Então, se, por exemplo, a nossa mãe, quando a gente estava no ventre, né, ela sofria uma violência doméstica, onde ela temia pela vida dela, a absorção do temor pela nossa segurança é automática, imediata, e vai determinar o tipo de padrão comportamental que eu vou empregar na minha vida. E como essas memórias, essas experiências se registram no subconsciente, muitas vezes a gente não se dá conta o porquê que eu ajo desta maneira, o porquê que eu tenho certas tendências. E a beleza da hipnose introspectiva é justamente essa. Ela vai trazer a pessoa, obviamente, como a Carol falou, se dentro do mapa da entrevista ou você mesmo durante a sessão se conectar com uma certa experiência que vai acabar nos levando a gente direcionando ao útero, você vai
poder se conectar de maneira mais profunda naquele momento. A gente vai estar acessando ali com mais facilidade o teu subconsciente, certo? Então, é justamente compreender, e aí que é a beleza do método de ir até o ventre, é você compreender a experiência, perceber que ela não é sua, que ela não lhe pertence, lhe empoderar para romper essa conexão. É como se fosse um rompimento mesmo do cordão umbilical, certo, Carol? Muitas vezes eu acho que a gente consegue ver em amigos, em familiares, esse tipo de padrão. A gente vê, às vezes, uma repetição de padrão da mãe, ou até às vezes do pai, enfim. O fato é que a gente consegue ir até esse momento. E não é um presente, né, Carol? Não é uma beleza a gente conseguir trazer essa perspectiva de retornar para aquele momento, porque invariavelmente vai estar impactando a gente no dia a dia. Então, isso é uma das ferramentas muito legais que a hipnose introspectiva pode trazer. Alguma, então, Carol? A gente fala, por exemplo, muito de gatilhos, né? Assim, se usa na psicologia atualmente muito o termo gatilhos para identificar situações que a gente passa na vida e que faz com que a gente traga à tona alguns comportamentos, alguns padrões de comportamento que a gente nem sabe de onde que vem. Então, no caso do exemplo que a Carol deu de violência doméstica, a mãe, enquanto você no útero, sofrendo violência doméstica. Quando a gente nasce depois, né, lá na vida adulta, alguém fala alto, alguém grita com você, você já entra naquele padrão. O gatilho faz acionar o comportamento que você tinha de medo, de querer fugir, de sobrevivência, né? É uma situação, por exemplo, muito corriqueira e assim, não é julgamento aqui, gente, é trazer consciência pra gente, né? Vamos dizer, uma família que já tem aí, sei lá, 3, 4 filhos. E a mãe, o pai descobrem que tá vindo o temporão, mais um, a rapa do tacho. No princípio, pode ser que eles falem, pelo amor de Deus, da onde, por quê, o que aconteceu e tal. Não querem, a princípio. Pode ser até que não queiram de coração para sempre. Esse é outro ponto, né? Porque assim, a gente está aqui tentando dar uma amenizada na história, mas a história pode ser triste por completo. Mas vamos dizer que esse pai e essa mãe, posteriormente, ainda até resolvam aceitar. Mas o fato de ser lançado mentalmente essas informações para o feto faz com que ele queira se esconder, ele não quer que ninguém veja que ele está ali, porque se alguém vê que ele está ali, ele não vai, ele vai morrer, porque ninguém quer ele. Então, assim, você vem para a vida com essa sensação de não querer se colocar na vida, de ter medo de abraçar situações, de ter medo de abraçar novos projetos, porque você tem medo da rejeição, você tem medo que as pessoas não vão te aceitar. Então, você veja, e aí os gatilhos vão acontecendo na nossa vida e a gente não entende por que algumas pessoas navegam de uma forma tão maravilhosamente bem nas situações que a gente tem dificuldade. E aí você volta lá e consegue ressignificar. Como a Carol falou, você corta o cordão e entende que aquela emoção não era sua, você consegue perdoar, você consegue transcender e perceber, né, o porquê de tudo aquilo ter se desenrolado. Perfeito. Né? E aí, o contrário também é verdadeiro, né? A gente já viu assim várias situações a gente está aqui falando da gente como o bebê dentro da barriga da mãe, mas pode acontecer de uma mãe vir fazer a sessão de hipnose, né? E assim, tem a gente aqui vai acabar falando de um vídeo ou outro, eu não vou falar aqui dos números dos vídeos, porque eu até nem me lembro, mas se vocês quiserem assistir, vai estar lá à disposição para vocês verem, tanto no canal da Alba, no canal do Aurélio, no canal do Antônio. Mas é uma situação de uma mãe que teve uma situação muito traumática enquanto ela estava grávida. E ela foi a cliente da hipnose, né? E ela conseguiu perceber o quanto que as emoções que ela sentiu durante essa situação traumática foram diretamente, é como a Carol falou, o bebê dentro da barriga, ele não consegue fazer essa diferenciação de que o sentimento não é dele, o sentimento é da mãe. Então ele está absorvendo tudo aquilo, absorveu todo aquele trauma e ela percebeu o quanto aquilo estava influenciando a vida do filho. E o mais legal da hipnose introspectiva, a partir do momento que ela percebeu isso e ela ativamente optou por quebrar esses cordões, por quebrar essas emoções, por dizer para o filho, me perdoa, isso não te pertence, pode me devolver essa energia,
automaticamente, nesse momento da vida deles, o filho vai sentir os reflexos disso também. Para vocês que conhecem a constelação familiar, é mais ou menos como ela acontece. Ela vai acontecer nesse campo de informações e o campo ele vai ressignificar para todos os envolvidos. No caso, a gente está falando da mãe com o filho, mas poderia ser com o pai, poderia ser com N, Exato. né? Exato, e isso eu acho que é beleza, Carol. E quanto mais a gente consegue ver esse tipo de tratamento, porque, como a Carol falou, tem vídeos gravados, nos Estados Unidos especialmente, se a pessoa permite, é plenamente tranquilo da pessoa fazer, né? Porque é sempre filmado, então as pessoas colocam à disposição, então por isso que é possível acessar esse tipo de vídeos, de casos. Fica muito claro que essa fase do feto, e eu diria até a fase infantil, né? A gente conversou bastante, né, Carol, até mais ou menos os 7 anos de idade. Experiências que acontecem nesse momento são tão significativas na vida da pessoa, determinam tanto como a pessoa vai se comportar perante as dificuldades no dia a dia, até com 50, 60 anos, né? Então, você consegue traçar toda uma linha, né, de repetições, de padrões que se originaram, então, nessa fase tão crítica. Tem casos muito interessantes de, por exemplo, a gravidez foi perfeita, chegou na hora do parto, a equipe médica acabou causando, por exemplo, uma espécie de, chama de violência obstétrica, eu acho que é o termo certo. Puxa vida, criou uma situação ali muito complicada para aquele bebê processar. Gente, o leque de experiências que acaba impactando na vida da pessoa é tão diverso, mas o fato é muito claro. Nessa fase extremamente sensível do ser, que é até os 7 anos de idade, especialmente nos primeiros anos de vida, é como se fosse ali, é o berço das experiências mais significativas da pessoa, que de fato, e nada por acaso, a gente já teve vídeos em que a gente fala, né, da lei da ação e reação, a gente não vai entrar aqui nesse mérito, não se trata aqui de julgar o porquê a pessoa está tendo aquela experiência XYZ. A beleza da hipnose introspectiva a gente quer trabalhar a causa, a origem, e desfocar no sintoma para a pessoa de fato se libertar. Eu acho que você tira as algemas da pessoa para ela ter uma escolha consciente no dia a dia, porque senão a gente sempre está agindo por reação, por repetição de padrão, e é isso que a gente quer se livrar. É aí que vem a autotransformação, é aí que vem o reequilíbrio na nossa vida. Então, enfim, né? Eu acho que é interessante para todo aquele que está se espiritualizando, está passando pelo despertamento espiritual, que percebe a necessidade de mudar padrões, de ver a vida com outros olhos e de ter atitudes mais altruístas e tudo mais, a pessoa vê o quanto é difícil mudar, né, coisas que aquilo que a gente é. E se a gente ainda por cima traz essas bagagens, esse tipo de comportamento lá enraizado, faz com que o processo seja ainda mais difícil. Então, por isso que passar por um tratamento, seja ele qual for, a gente está aqui falando em nome da hipnose introspectiva como ferramenta, ajuda a você ter mais leveza no processo, porque uma vez que você puxa a raiz daquela causa, né, e ressignifica ela, consegue compreender de uma forma diferente, você tem mais facilidade de promover as mudanças de direção que você gostaria, né, aquilo que você realmente quer para você. Como a Carol falou, você aí consegue realmente usar o seu livre-arbítrio de uma forma mais ativa e não só reativa, né? E aí a gente pode descer até, porque a gente falou aqui do útero, né, e tal, a gente pode ir para a infância. A infância é um outro momento em que acontecem diversas coisas que a gente nem se lembra mais. Como a gente falou no vídeo anterior, muitas pessoas que vão até um consultório e você faz a entrevista, inicia a entrevista com ela fala, não me lembro, eu não sei o que aconteceu na minha infância. Isso é uma luz vermelha ali que acende para a gente como terapeuta, porque a gente entende que se o seu consciente tá te protegendo de alguma coisa que aconteceu no passado, mas que você está vendo reflexos na sua vida, você não está ali sentado porque você achou o nosso vídeo legal, você está ali sentado porque você quer resolver alguma coisa. Então, assim,
isso já é uma luz vermelha que faz com que a gente entenda que talvez alguma coisa tenha se dado lá e que precisa ser tratado. Seja, e aí, gente, vamos ter que falar dessas palavras porque realmente acontece algum abuso, alguma situação muito forte e profunda que a gente coloca embaixo do tapete, a gente não consegue lidar, ainda mais como criança, a gente nem entende o que aconteceu naquele momento com a gente, e aí a gente coloca embaixo do tapete, né? Exato. Não, com certeza, Carol. E porque é realmente um mecanismo de defesa, certo? É. É um mecanismo de defesa de a gente se desconectar daquele evento, daquela situação, para que a gente está querendo se tirar nossa sensibilidade. Tem um termo, acho que é dessensibilização, não sei se é esse, mas é para método de sobrevivência, porque se você está ali presente, experienciando aquele abuso, enfim, é muito dolorido. Então a mente ela tem os seus mecanismos de defesa de proteger aquele, né? De nos proteger, nós nos protegendo, certo? Então, e acontece, viu? E vou dizer, isso pode acontecer por causa de um abuso, isso pode acontecer por causa de um ato muito complicado na escola, às vezes você sofreu um bullying tão pesado, que você também se dissociou daquela situação, e isso, enfim, você não quer nem acessar aquilo. Às vezes quando a pessoa é muito criança, enfim, é tão variado. E interessante, Carol, que isso puxa uma ponte com um termo que a gente vai usar aqui algumas vezes, que é o chamado da fragmentação da alma, certo? O que é a fragmentação da alma? Também e a hipnose introspectiva, ela é muito linda na maneira como a gente identifica esses fatos, da maneira como acontece, como abordar e tratar. Como a Carol mencionou numa questão de abuso, por exemplo. Para eu sobreviver, eu tive que me desligar daquela situação. E o fato é que um fragmento do seu ser, da sua alma, da sua energia, da sua essência, ele sai, ele se desconecta, de certa forma, de você, daquela experiência, e fica. É como se continuasse vivendo aquela experiência até agora, até hoje, depois de 30, 40 anos. Não sei se você conseguir explicar de outra maneira, Carol, Não, por favor, fica à explique. vontade. Mas da maneira como a gente entendeu durante o curso, da maneira como o Antônio trouxe pra gente, a gente viu casos reais ali, justamente desses casos, certo? Né, desses eventos. Pedaço da alma, ou pedaços da alma, ficam entrapped, né? Ficam presos naquele ciclo. É como se criasse até sei lá, um vórtex de processamento de energia que você não se conecta mais com aquilo. Só que determina até hoje como você se comporta. E você não vai estar completo como um ser completo no seu dia a dia, na sua vida, experienciando, né, o dia a dia, as experiências e tudo mais, sem recuperar aquele pedaço da sua alma. Enfim, a gente viu casos, até às vezes eu me lembro, fico um pouco emocionada, casos tão significativos a dor era tão grande, gente, era tão grande da pessoa que, de fato, pedaços da alma realmente se fragmentaram. E aí que vem a hipnose introspectiva como uma ferramenta muito bacana de identificar quando isso acontece. E através da ressignificação do evento, da superação daquele evento, você está em condições de novamente receber aqueles fragmentos, recolocar esses fragmentos em você, para daí você conseguir, enfim, eu acho que ter uma vida mais plena, sabe? Então, não sei, Carol, se você quer falar um pouquinho dessas experiências ou que vem à sua mente quando a gente fala de fragmentação da alma, mas foram casos muito emblemáticos que a gente viu no curso, né? Eu acho que é um ponto interessante que eu particularmente não conhecia esse termo, não conhecia o que isso pode causar nas pessoas, e acho que depois que a gente aprende que isso pode acontecer, a gente vê ao vivo acontecendo, a gente realmente entende que situações muito traumáticas pode realmente causar isso na gente. Então, quando a gente fala que, né, a gente trata, por exemplo, da questão do abuso que a gente falou, e talvez venha na mente da gente, puxa, mas eu não quero nem voltar lá, não quero nem ver, eu não quero saber. Até hoje, conscientemente, ainda que eu não saiba, eu não quero ver, não quero saber. Uma partezinha sua tá lá ainda e não voltou. E enquanto ela não volta, você não consegue viver a sua vida em plenitude. E a questão do despertamento espiritual, ela traz pra gente uma responsabilidade, uma outra visão de vida, porque a gente entende que a gente, para seguir em frente, a gente tem que tapar vários buracos que estão na nossa estrada para trás. Não tem como a gente seguir em frente
capenga do jeito que a gente estava. A gente não consegue, a gente tem dificuldade de entendimento, a gente tem dificuldade de ação, a gente entra em mais desequilíbrios, acessar alguns conhecimentos, a gente não consegue nem entender alguns conhecimentos, algumas informações que vêm até nós. Então, assim, não tem muito jeito, gente. A gente tem que realmente pensar essas coisas todas. Então, nessa questão do fragmento da alma, a gente falou um pouquinho da infância, muitas vezes acontece realmente ainda na infância, porque a infância, como a gente falou, a gente ainda não tem as ferramentas necessárias para processar muita informação. Então, vamos dizer que você passe por uma situação de, sei lá, não aceitação na escola, né? Os pais se mudavam bastante, você sempre estava em escola diferente. E a gente sabe para uma criança quanto é importante a aceitação, você ter grupos, você fazer parte, né? E aí o que acontece? Não te aceitam, te rejeitam e tudo mais, você vem para a vida adulta com dificuldades de relacionamento, com dificuldades de interação, né? Às vezes você está no trabalho e você não consegue trabalhar em equipe, tem dificuldade disso, ou fica naquela ânsia de sempre querer agradar, de sempre fazer um pouco mais, de sempre ir além para ver se as pessoas gostam de você, porque ficou guardadinho lá aquela situação, aquele trauma, né? Na vida, na infância. Isso pode ser na adolescência também, e quando a gente fala, por exemplo, de abuso, isso pode trazer para a nossa vida atual, lembrando que, né, muitas vezes a gente nem se lembra do que aconteceu, problemas na nossa sexualidade, né? A gente às vezes não tem uma relação prazerosa, nunca teve uma relação prazerosa com os nossos parceiros. Para mulheres, muitas vezes nunca conseguiram atingir um orgasmo na vida, ou realmente não conseguem ter uma conexão, fazem sexo só pelo sexo. É tanta coisa que pode estar, né, desencadeando na vida da pessoa, né? Então, assim, todos esses pontos, fiquem em mente que se eles estão acontecendo, se você está experienciando alguma coisa parecida, de não aceitação, de rejeição, problemas de sexualidade, tudo isso pode ser tratado com a hipnose introspectiva, né, Carol? Perfeito. E a grande questão é, através do revisitar a experiência, especialmente a origem, ressignificar aquele evento, você novamente está em poder de conscientemente não seguir mais por aqueles tipos de padrões que até então você seguia. E claro que não existe milagre, entre aspas, porém é até bonito de ver a transformação que esse tipo de ferramenta ela dá. Ela, de fato, ela empodera, de fato, a pessoa. Empodera. Seja na questão, por exemplo, que a gente mencionou do abuso, você tem a possibilidade, durante a experiência, de se livrar do abusador ou da abusadora. Você tem a possibilidade de reclamar essa energia novamente, porque em todas essas experiências, Carol, é uma coisa clara. Uma parte nossa energeticamente fica em desequilíbrio. Seja porque eu absorvi algo que não era meu, seja porque eu dei algo que era meu. Então, você está querendo... A grande beleza é você vai reequilibrar. Você vai pegar aquilo que lhe pertence novamente, você vai devolver aquilo que não lhe pertence. Então, esse que é a grande beleza do método. Independentemente das experiências que aconteceram, é você ficar meio que completo novamente, meio que, né, um ser único novamente. Então... e os exemplos que a gente pode dar nesse contexto são tão variados, mas você mencionou da infância, né, Carol? Então você pode, a gente também durante a entrevista, o processo de entrevista, a gente pode vai até a adolescência, a gente vai, por exemplo, para as mulheres, que eu acho muito interessante, a gente vai para a primeira experiência menstrual, né, do ciclo menstrual da mulher, como foi, porque são eventos, são marcos na vida da mulher muito significativos, e tem vezes que existe alguma coisa meio traumática que aconteceu ali. No primeiro ato sexual também. Enfim, a gente vai traçando a vida da pessoa e a gente usa como se fosse um mapa, certo? Como a Carol falou, a gente não quer usar aqui deliberadamente para tirar a informação. Pelo contrário, o nosso único objetivo é auxiliar aquela pessoa que está ali na nossa frente. E então, basicamente se processa, né, Carol, até as experiências atuais. Até as experiências atuais, doenças que às vezes a medicina atual trata como uma bipolaridade, uma depressão, certo?
enfim, hoje em dia a gente tem essa questão, né, da medicina atual, ela acaba às vezes colocando carimbos em coisas que a gente sabe que às vezes não é bem assim como a medicina trabalha. Por exemplo, quando existe um apego espiritual de algum irmão na gente, às vezes a gente age de uma maneira que que não somos nós. Como é que você vai chegar e você vai falar para um psiquiatra? Então, meu amigo, eu acho que existe um outro ser que está aqui apegado a mim, ele vai chamar você de esquizofrênico e vai te colocar não sei quantas pílulas ou quais remédios que vai dar para a pessoa, enfim, entre aspas, ser trabalhado ou ser tratado aquilo ali, sendo que nem sempre é o caso. E a hipnose introspectiva como ferramenta, ela não tem esse julgamento. A gente não quer trabalhar com essa maneira, a gente quer entender quais são as energias em desequilíbrio, quais são os padrões comportamentais na sua vida, e é muito possível que durante o processo da hipnose a gente consiga assim entrar em contato com energias que não são suas. Você quer falar um pouquinho disso, Carol? Vamos falar só mais um pouquinho aqui de elencar algumas questões físicas, por exemplo, depois emocionais, depois a gente entra na parte espiritual, que, por exemplo, uma ferramenta como essa pode ser útil. Então, quando a gente fala de questões físicas, a gente chegou a falar de uma forma muito en passant no primeiro vídeo sobre parar de fumar, ou vícios em geral, mas realmente é uma ferramenta que pode te ajudar nessa questão. A gente falou também de uma forma en passant sobre a obesidade, mas não só a obesidade nesse sentido. A gente pode tratar compulsões, a gente pode ajudar no tratamento de toque, por exemplo, né? A pessoa tem essa necessidade... Como é que chama? Transtorno compulsivo, né? Obsessivo compulsivo. Essas questões, a pessoa, por exemplo, tem fibromialgia, que é aquela, né, dores por todo o corpo. A gente não está dizendo que a hipnose vai te curar. A gente está dizendo que você pode usar a hipnose como ferramenta no auxílio para compreender, para de repente trazer luz a essa parte do seu subconsciente, do seu inconsciente, que está fazendo com que a doença se somatize, para quem sabe então tratá-la ou ajudar a ter um efeito de minimizar as consequências dela. Enxaquecas, a gente que tem enxaqueca sabe que elas vêm do nada e às vezes a gente ainda não consegue nem relacionar elas com gatilho nenhum, e de repente você pode, através da hipnose, ir atrás. Bruxismo, dores que aparecem e que você não consegue nem compreender da onde que vem, por que que vem, você não fez nada, o seu corpo fica todo roxo, enfim, tantas questões físicas que podem ser tratadas, né, através da hipnose introspectiva. E a gente vem para a parte emocional, como a Carol falou, né, questões que a gente, na verdade, vem falando aqui desde, né, do início, de autoaceitação, de autoestima, de rejeição, de dificuldade de se posicionar na vida, dificuldade de se expressar, dificuldade de se relacionar, não achar que a gente é bom o suficiente, ou achar que a gente é muito, tudo aquilo que faz com que a gente tenha problemas de relacionamento, problemas no trabalho, né? A gente às vezes acha que, puxa, pode fazer aquele trabalho super bem, pode virar gerente, pode virar, mas a gente não consegue se apresentar como deveria, quando vai falar pipoca, essas questões que também podem ser, a gente consegue chegar na causa, no cerne e ajudar. E aí a gente entra realmente na questão espiritual, que a gente muitas vezes, atualmente, principalmente no Brasil, quando a gente percebe, porque nem sempre isso é de uma forma consciente que acontece, a gente já quer ir no centro espírita, ou no centro de Umbanda, ou, né, em algum centro espiritualista, porque a gente sabe que lá, de alguma forma, vai ser ajudado, vai numa benzedeira, vai tomar um passe, a gente faz assim, né?
Mas isso, assim, obviamente que pode ser que alguns tratamentos vão até a origem da questão, mas eu particularmente falo para vocês que o meu desejo e a minha sede por busca de reequilíbrio, ela sempre me levou a querer ir lá no fundo, a querer saber aonde começou, não me importa onde começou, porque eu sei que enquanto aquilo ainda estiver reverberando, como a Carol falou, aquele vórtex ainda estiver ali sugando aquela energia ou fazendo com que aquela energia fique ali estagnada, acho que estagnada era a palavra naquela hora, né? Que a energia fique ali estagnada, a gente não consegue ir para frente, a gente não consegue resolver questões, a gente não consegue. E às vezes a gente consegue perceber conscientemente que isso não é meu. Eu estou sendo influenciado, ou na minha casa tudo quebra, os equipamentos queimam, eu vou sair de casa, eu tropeço e caio, e eu não tinha nada na minha. Sabe assim, coisas que só quem já passou por isso sabe o que é que eu tô falando. E muitas das vezes pode sim acontecer que em determinado momento da nossa vida, falamos já de vibração em outros vídeos, baixamos a nossa vibração. Porque a gente brigou com alguém, a gente teve um dia ruim no trabalho, a gente telefonou para o pai e para a mãe e acabou brigando, porque a gente recebeu uma notícia ruim, baixou a vibração. E aí a gente não sabe entenda, e né? não vê, mas estamos no plano espiritual também. É que a gente está em corpo físico numa outra vibração, mas o plano espiritual ele está aqui junto com a gente, acontecendo numa outra vibração. E aí aquela questão que a gente sempre fala da ressonância, né, de vibrar na mesma vibração, faz com que a gente atraia as coisas em equilíbrio e as coisas em desequilíbrio também, né? Perfeito. E acho que duas coisas vale a pena pontuar nessa questão. Primeira, o grande mote de você identificar qual é o tipo de apego espiritual de algum irmão, alguma irmã que está ali apegado a você. Não se trata somente de você fazer o encaminhamento daquela forma de pensamento, daquela alma. É você entender em você qual é o padrão que permite esse acoplamento ou essa atração, certo? E aí que é a beleza. Você compreende, então, num contexto de acesso ao subconsciente, quais são as portas que você tendencialmente deixa aberto, que sempre vai acabar atraindo esse tipo de situação. Porque quando você compreende as portas que você deixa aberto, obviamente que você vai querer fechá-las, perfeito? Outra questão interessante, é possível perceber ou compreender também nesses apegos espirituais ou essas, né? Às vezes situações não resolvidas de outras vidas, certo? Então, porque a paleta de acesso que a hipnose introspectiva permite, ela é do agora até o passado sem fim, vamos colocar assim, e ela tem até o futuro a gente vai falar depois dele. Mas essa história de você no passado, entre aspas, sem fim, você vai conseguir perceber um certo evento, por vezes de uma outra vida, que aconteceu uma situação que não foi resolvida, não foi processada. E como nesse plano espiritual a gente sabe que não existe o tempo como a gente compreende agora, aquela energia, aquele irmão, aquela forma de pensamento, ele está preso naquele momento lá até agora. E ele quer procurar a pessoa que causou, na visão dele, aquilo. E às vezes vai até você. Então, se percebe em muitos casos situações passadas em que você, dentro da visão dualista que é equivocada, porque não existe nem vítima nem algoz, existe experiência, certo? Mas é que às vezes naquela experiência aquele ser viu você como algoz e se sentiu como vítima e ela quer buscar vingança às vezes, certo? Ou às vezes a gente até viu, Carol, que eu achei muito interessante, um apego porque a pessoa era apaixonada, seja por ela ou por alguém que estava ao redor dela, né, na vida dela atual. Então as causas são tão grandes, aí que é a questão. A gente tem condição, trabalhando juntos, a terapeuta deste lado com o assistido do outro lado, em navegar por todo esse leque de experiências, para sempre o foco é origem, entender o que está acontecendo, encaminhar aquela energia, pegar a sua parte de volta que lhe foi tirada de alguma maneira e ressignificar aquele evento. Então,
tá aí. E tem uma coisa, acho que interessante, porque todo mundo que acredita que há vida depois da morte, sabe que depois que a gente desencarna, a chance é muito grande de que a gente vá ter aquele processo de rememoração. A gente já falou sobre isso no vídeo sobre experiência de quase morte. E aí a gente vê o que a gente fez na nossa encarnação de uma forma muito profunda, a gente sente o que a gente fez nas outras pessoas, pelo ponto de vista das outras pessoas e tudo mais. E a hipnose introspectiva, ela dá essa chance para nós, terapeutas, de ajudarmos nesse nível, porque não só você que está ali como vítima momentânea daquele ser que se acoplou, se anexou, se juntou à sua energia, a gente pode fazer o mesmo com essa pessoa, com esse ser, com esse espírito, fazendo com que ele perceba também as situações que levaram com que vocês estejam tendo essa dinâmica atualmente. Então, nesse aspecto, é fantástico, porque a gente não precisa ter uma experiência de quase morte para passar pela situação, né, por esse processo de aprendizado. A gente não precisa morrer efetivamente, né? A gente pode já fazer nessa encarnação. Então, eu acho isso muito legal. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, quando a gente fala de influenciação espiritual, a gente também pode estar falando dos seus guias, seus mentores, seu anjo da guarda, que pode sim se manifestar, inclusive durante uma sessão de hipnose introspectiva, para dar insights, informações, enfim, falar um pouco, alguma coisa, dar alguma mensagem para você, né? Porque a gente também tem, às vezes, essa necessidade de autoafirmação ou de afirmação externa para saber se a gente está seguindo no nosso caminho, né? E é uma possibilidade também que existe. Às vezes a gente, assim, não é uma coisa que a gente consegue conjurar pela nossa vontade, né? Eles se apresentam ou se manifestam quando acham que devem, quando é importante, mas quando fazem, a gente pode colocar perguntas, a gente pode pedir direcionamentos, e claro, eles sempre vão falar, gente, a resposta, se vocês querem já saber, estou seguindo no caminho certo, qual que é o meu propósito de vida, qual que é a minha missão, é sempre ele sabe ou ela sabe, né? Assim, é uma questão de olhar para dentro. Então, assim, apesar disso, existem possibilidades da gente ter esse contato também e sentir, assim, essa presença gostosa, porque enquanto a gente, como terapeuta, vai estar ali batendo um papo, você está sentindo a presença daquele ser que te ama profundamente. Então, você vai sentir aquele amor te envolvendo, você vai sentir você vai sentir a identidade energética que vai te ajudar, inclusive, no seu dia a dia, porque quando você for tomar uma decisão e pedir ajuda e de repente você sentir aquilo de novo, você sabe que você está amparado, protegido e que aquele é o caminho, enfim, né? Sem dúvida. E talvez um ponto a mencionar, Carol, é que numa sessão como essa de hipnose, né? Absolutamente nada por acaso, como nada por acaso na vida, né? Acaso é o nome dado a uma lei não conhecida, né? Mas enfim. Então, as memórias que você traz, existe uma razão de ser, né? Não é à toa que as memórias que se conecta, elas estão aparecendo. Quando existe a presença de guias, não é à toa que eles estão ali. É tudo muito bem orquestrado pela egrégora espiritual. Então, quando você está numa sessão de hipnose, não é que assim, me deu vontade de ir, tô indo lá e agora pronto. Gente, existe um preparo que a gente às vezes nem se dá conta. Um preparo seu, um preparo do terapeuta que vai fazer o encaminhamento. É tudo perfeito na lei de Deus, certo? Então, todas esse leque de experiências que se tem às vezes numa sessão, ela é perfeita da maneira como é. Tudo é perfeito da maneira como é. Então, se você sente, a gente já mencionou isso, às vezes tem outros vídeos, como a questão, por exemplo, de uso de medicinas da floresta, enfim. Se isso faz sentido com você, reverbera para você, cara, às vezes é justamente um sinal da espiritualidade falando, você está preparado? Está na hora de você encarar essas sombras. Está na hora de você encarar essas memórias. Está na hora de você pegar a sua energia de volta. Então, não silencie essa voz. Não silencie essa voz dentro de vocês. Porque é justamente os sinais que a gente precisa receber para em busca dessa autotransformação, desse reequilíbrio que a gente mencionou, que a hipnose introspectiva pode ajudar você. Perfeito, realmente.
E aí a gente pode agora tratar de uma questão que é, assim, para todos nós que acreditamos em espiritualidade, em outras vidas, outras encarnações, uma das coisas mais interessantes também que a gente pode alcançar com a hipnose introspectiva, que é realmente ir para outras vidas e saber um pouquinho mais. A pessoa que vai fazer uma sessão, ela não vai fazê-la pela curiosidade. Até porque, gente, vamos deixar uma coisa clara. A gente já falou para vocês algumas vezes que quem está no comando não somos nós, não é a nossa vontade. Então, já aconteceu várias vezes da pessoa falar lá, então, ó, eu quero saber sobre os meus filhos. Eu estou tendo uma dificuldade, um conflito de relacionamento com os meus filhos. Vai fazer a hipnose, você vai para outro lugar completamente diferente. Você não vai resolver aquele conflito agora, porque existem outras camadas que precisam ser resolvidas primeiro para você chegar naquele conflito com os filhos. Então, assim, a gente pode chegar ali querendo, na curiosidade, não recomendo, tá? Já vou falando para vocês aqui com o meu, né, com a experiência que a gente vem tendo. Que seja uma ferramenta de autoconhecimento, que seja uma ferramenta de tratamento de questões, mas não de curiosidade. Até porque, como esse exemplo, né? Ainda que você vá pela curiosidade, as chances de você receber respostas, elas são muito pequenas, porque nem sempre vai ser aquilo, primeiro que nem sempre vai ser aquilo que você quer ouvir, né? Às vezes a pessoa quer só certificar de que ela realmente foi Cleópatra numa outra encarnação, né? E se a gente tivesse tido tantas Cleópatras quanto as pessoas se dizem ter sido Cleópatras na história da humanidade, teria ter tido muito mais Cleópatras do que realmente houve, mas a gente só tem conhecimento de que houve uma, então só uma pessoa realmente pode ter sido ela, e pode ser que ela nem esteja mais aqui, né, na Terra. Então, gente, assim, a curiosidade, ele pode ser um móvel interessante quando está aliado a outras coisas, a questão do autoconhecimento, a questão, né, do tratamento, mas, então, aqui falando das outras encarnações. As outras encarnações, gente, a gente tocou isso um pouquinho nisso no vídeo anterior, elas podem ter sido há muitos e muitos anos atrás, em épocas remotíssimas, que a gente nem tem muita informação histórica para poder checar fatos, inclusive isso é uma coisa importante para que a pessoa que vá passar pelo processo venha realmente com uma mente aberta e se desapegue um pouco dessa questão de checagem de fatos. Obviamente que tem coisa que dá para checar e dá para perceber, mas não significa que a história atualmente que a gente tem acesso conseguiu trazer todos os fatos de todas as coisas que aconteceram no passado, e aí por você não achar X ou Y ou Z, você fala, putz, não, é tudo mentira, tudo invenção da minha cabeça. Gente, se foi invenção da sua cabeça, falamos já sobre isso. Pode ser que o seu subconsciente tenha usado essa invenção justamente para te curar, para te ajudar. Então, até porque acredite. não é um comentário, não é invenção, é apenas a maneira arquetípica que o seu subconsciente vai se manifestar. Então, tem casos, até me perdoe pela interrupção, Carol, mas é importante, a gente tem que deixar do julgamento, abandonar o julgamento daquilo que a nossa mente traz, aquilo que a nossa memória nos traz. É irrelevante se é uma vida passada, se é uma criação do subconsciente arquetípica para você trabalhar um certo trauma. É irrelevante. O importante é o que traz isso para você emocionalmente. O que traz isso para você isso fisicamente. Resultado. Exato. Resultado. Então, e aí que vem a brilhante o comentário da Carol, sem expectativa, sem pré-determinações, vem aberto para a experiência, para autoconhecimento, autotransformação e o resto, né? Vai acontecendo. Mas não só pode acontecer, então, da gente voltar a eras remotas, mas a gente pode, sim, gente, ir a outros planetas. A ficha não tinha caído ainda de que a gente pode não ter vindo daqui da Terra? Pois é, minha gente. A realidade, ela mostra para nós que vamos caminhando aí abertas às possibilidades. Tá cada dia mais provado, né? Tá cada dia mais claro. Como é que fala? O disclosure chama as aberturas dos arquivos, né? Das agências americanas isso, e de outros países. Né? Elas mostram que a realidade extraterrestre tá aí,
não tem como negar mais, e um dia a gente vai realmente ver alguma coisa em massa, e não tenham dúvida disso. A gente que está nesse mundo, a gente já vê muita coisa, a gente já entende muita coisa. Então, assim, não tenham medo e não tenham receio, porque eu não vou falar aqui que todos os ETs são bonzinhos, mas nem todos são mauzinhos também. Então, assim, é a questão energética, é a questão vibratória. Vamos lembrar, vamos bater nessa tecla pro resto da nossa vida, porque isso é um dos fundamentos de como que a gente atrai as coisas e as situações para nossa e as pessoas para nossa vida, é a nossa questão vibratória. Perdão. E isso também se dá nesse outro campo, no campo das outras realidades, outros planetas, outras galáxias, outras inúmeras situações que a gente pode ter vivido. E assim, gente, enquanto na Terra as coisas se dão como elas se dão, o tempo passa como ele passa, a gente vai para a escola, a gente trabalha, a gente tem uma família X, Y, Z, a gente cultua algum deus, alguma coisa, em outros planetas pode ser completamente diferente. A cor da nossa pele pode ser diferente, a forma como a gente encara situações pode ser diferente. Então, assim, de novo a questão de estar aberto, porque pode fugir muito daquilo que a gente está acostumado. E aí? E, Carol, legal que você toca nesse ponto da questão de planetas e de outras vidas. Opa, a gente já viu vários exemplos de vídeos nesse sentido. Outra coisa que é interessante que é possível acessar, gente, é abduções, experiências de abduções. É possível também. Então, Ou contato, né? Contato, destino de contato, exato. Né? Ou um ou outro. Então, para vocês verem, é impressionante a variedade de experiências que são revisitadas num contexto onde a gente consegue acessar o subconsciente. Então, espero que isso tenha colocado para vocês um pouquinho assim, um pouco mais de entendimento de como que essa ferramenta pode atuar, em quais campos que ela pode atuar. O objetivo principal é sempre autotransformação e reequilíbrio na vida, mas a maneira como você vai conseguir acessar isso é muito, muito, muito diferente, e aí que eu acho que é bonito, né, Carol? E para a gente finalizar, porque existe ainda uma outra possibilidade, a gente não vai só para o passado, a gente pode também ir para o futuro, lembrando do que a gente sempre fala, a Carol já falou hoje, o tempo para o nosso espírito, quando a gente está nesse outro plano, nessa outra vibração, ele acontece de uma forma completamente diferente. Então, não completamente diferente, mas diferente daquilo que a gente está acostumado, vamos colocar assim, como a gente percebe. Então, assim, a gente tem a possibilidade de ver, por exemplo, se eu continuar agindo dessa forma depreciativa na minha vida, como que vai ficar a minha vida no futuro? E isso a gente pode usar como ferramenta para a gente, então, mudar, perceber a necessidade de transformação, de mudança agora. Porque se eu não mudar agora, essa vai ser a realidade que eu vou ter acesso lá na frente. Então, assim, não só nesse sentido, quando a pessoa está em hipnose introspectiva, faz uma sessão de hipnose introspectiva, a gente pode usar isso como ferramenta para ajudar, ou seja, ir lá para frente para ver a reação, né, o efeito da causa que a gente está causando no hoje. Como pode também de uma forma espontânea a pessoa ir para ver outras situações, para ver outros, enfim, isso acontece menos, tá? É relativamente bem menor a incidência da pessoa ir espontaneamente para o futuro do que para um passado, por exemplo, para ver a causa do efeito que está acontecendo hoje na vida dela, mas é uma possibilidade importante de se pontuar, porque afinal de contas a gente queria trazer aqui para vocês hoje o máximo de informações com relação à ferramenta e como que ela pode ser útil na vida de cada um de nós. E lembrando que nós, como mencionamos no início do vídeo, já concluímos o curso de hipnose introspectiva, então já somos certificadas para atuar nessa área. Temos as nossas redes sociais, informações, Carol, quem tem interesse, seria um prazer entrar em contato com vocês. Também estamos oferecendo nesse início por um valor bem irrisório, né, para quem tem interesse, para 10 pessoas, né,
a possibilidade de fazer hipnose conosco, né? Hipnose introspectiva conosco. Fala de uma forma mais, né? Então vai lá. Gente, então, só para relembrá-los, a gente está oferecendo para 10 pessoas que mandarem um e-mail para nós a possibilidade de, por R$30, fazer uma sessão de hipnose completa. Uma sessão, não é uma sessão demonstrativa, não é uma sessão, é uma sessão realmente completa, para dar a possibilidade para aqueles que se sentem tocados, que percebem a necessidade de acharem que estão no tempo, né, correto da vida, então, se você está aqui vendo esse vídeo agora e tem alguma situação para tratar, provavelmente você está no tempo correto, porque não é à toa que você está assistindo esse vídeo. Então, assim, entre em contato conosco, a gente está deixando aberto para que a escolha seja de vocês, com quem vocês querem trabalhar, porque a gente sabe que energeticamente é importante isso. Fala teu e-mail, Carol, para quem quiser mandar e-mail. Fala meu site, carolvolter.com, lá você tem acesso ao meu e-mail, informações também de redes sociais, WhatsApp, esse tipo de coisa. Então é só entrar em carolvolter.com, vocês têm todas as informações lá. Carol Volter se escreve Carol com C, obviamente. Volter é W-O-L-T-E-R, tá bom? Obrigada. Ou e-mail info@carolvolter.com. Passei a bola pra você agora, tua vez do merchan, vai. O meu merchan é simples. Eu tô no Instagram como Carolina Cardoso _hipnoses. Hipnoses em inglês, HYPNOSIS. No Facebook também, Carol Cardoso, hipnose introspectiva. E vocês também podem mandar um e-mail para info@carolina- não é underline, é -cardoso com Z, .com. Então, assim, podem mandar mensagem que a gente, então, entre em contato com vocês para fazer o agendamento. Vai ser online. Não se preocupem, porque não há nenhuma diferença entre fazer presencialmente ou online. Obviamente, se vocês quiserem vir passear aqui, então fica o convite. Mas aí não tem nada pago. A gente não tem esse poder, né? Não tem esse poder ainda né? Mas era isso, Carol. Acho que era essa mensagem que a gente queria passar hoje, né? Pra quem gosta do canal, gente, pra quem gosta do conteúdo, né? Não é subscreva, qual que é o termo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comentários, tópicos que vocês gostariam que a gente trabalhasse, tópicos que vocês gostariam que a gente se aprofundasse. É um prazer eu receber os seus comentários. É verdade. E a gente convida vocês para estarem conosco numa próxima oportunidade. Muito obrigada por estarem aqui hoje e até a próxima. Tchau! Tchau!